Fala rapaziada, videozinho rápido e no vídeo de hoje nós vamos falar de dados da bolsa, a situação atual no mercado brasileiro, falar também sobre empresas cíclicas e estudar uma empresa que é muito recomendada para dividendos, mas que já caiu quase 70% na cotação. Então, primeiro ponto, falar sobre toda essa alta recente de alguns dados da bolsa. No dia de ontem ela chegou a passar na casa de 177 mil, mais um recorde que foi quebrado nesse mês de janeiro. No último vídeo a gente viu o real motivo, toda essa transferência de capital que está acontecendo de mercados emergentes. Um outro dado muito interessante que muito parte disso está acontecendo via ETF. O ETF hoje em dia é algo muito fácil, muito disseminado, é o principal meio, na verdade, que o investidor tem para se expor a qualquer mercado do mundo. E esse mês de janeiro ele foi o maior fluxo da história dos ETFs de mercado emergente. Então já tem gente tão animado que depois de toda essa alta já começa a prever o Ibovespa a 250 mil pontos, o que representaria aí uma alta de 46% ainda em 2026. Mas vamos com calma, vamos olhar com o mercado e saber qual que é a real situação do mercado brasileiro. Olhando para a alocação de fundos, toda essa alta ela não começou agora, mas no final de 2025. Então a alocação mensal e a alocação anual ela está melhorando, mas ainda segue muito baixo, menos de 9% do capital dos fundos locais ele está alocado em ações e nos melhores momentos esse percentual já atingiu mais de 22%. Então, ainda assim, desde o final do último ano, o mercado de renda variável ele chegou a ser atrativo. Tem uma melhora considerável no patrimônio, na quantidade desses fundos que foi destinada em ação brasileira, a quantidade que é alocada em renda fixa, ela continua crescendo. O volume hoje ele também segue baixo. O ADTV, que é o fluxo diário, ele está nos menores patamares. E quando o mercado ele está realmente aquecido, quando a renda variável ela faz sentido aqui para o investidor, ela é de praticamente o dobro do que esse volume que a gente está vendo. Então, mesmo depois de toda essa alta, o PL atual ele está muito em linha com a média histórica de negociação, o que vai contra também aquilo que muita gente acredita, que a bolsa de valores está cara, que não faz sentido, mesmo depois de toda essa alta recente. Na verdade, o que acontece é que a bolsa ela voltou à média, e caso ela volte lá para aqueles momentos de euforia, ela teria que subir pelo menos mais 50% nos preços. Então, o que aconteceu é que o mercado brasileiro estava muito defasado e virou uma boa opção, principalmente para o investidor estrangeiro. Além disso, hoje é sábado, a gente vai falar sobre algumas empresas cíclicas e tem uma lista aqui de boas empresas agora em 2026 que podem oferecer um retorno de até 16% no pagamento de dividendos. Então, são 7 ações de comportamento cíclico e a primeira delas é claro, que a PetroRecôncavo, né? Esse daqui tem o tema principal, inclusive, do vídeo de hoje. A gente vai estudar todos os pontos positivos e estudar também todos os pontos negativos da empresa. Então o mercado ele projeta aqui que ela pague de 9 até 13% em 2026, o preço teto de compra entre 15 até R$ 19. E aí um comentário rápido, essa cotação atual aqui na casa de 10, R$ 11, quem paga até 19 dentro dessa metodologia que é o preço teto, dificilmente vai receber isso aqui de dividendo, tá? Depois aqui tem a Vale, que é uma empresa do setor de mineração, o mercado projeta aí de 7 até 10% para ela, tá? E um outro comentário também é que o preço de compra, ele também vai mandar muito no dividendo que o sócio vai receber. Uma coisa é quem compra a Vale aqui, inclusive deveria ter cuidado maior aqui na casa de R$ 80, uma situação totalmente diferente a quem pagou R$ 50, tá? E não só levou todo esse ganho de 50%, mas garantiu também um dividend yield, um cost aqui muito mais atrativo do que 7 ou até esses 10% aí, tá? Então precisa tomar mais cuidado com toda essa estimativa, porque geralmente ela leva em conta o preço atual, tá? O investidor ele pagou muito mais barato e às vezes faz algum movimento baseado aqui nessa afirmação, tá? Então quem comprou Vale quando ela custava R$ 50 é uma situação muito mais confortável, né, do que quem olha para ela hoje, tá? Depois tem a Petrobras aqui, uma outra empresa de comportamento cíclico, que o mercado tem expectativa aí de que ela vai pagar entre 10 até 14% de dividendo. Ela tem condição de pagar até esse provento maior, só que eu esperaria um pouco mais próximo a essa faixa inferior aqui, de 10 e 12%. Ele é algo que a Petrobras ela tem condições de pagar, pelo menos de maneira recorrente, tá? Agora 14%, até um pouco mais, por conta da dívida, o preço do barril de petróleo e o fluxo de caixa atual
de maneira recorrente aí é meio difícil ela pagar, tá? Depois aqui tem a Allos, uma outra empresa que começou a figurar aí nesse tipo de recomendação. O mercado espera aí entre 11% e 12% de dividendo. Depois a Weber, tá? Que nem deveria estar aqui porque já foi feita a oferta de compra, né? A empresa aceitou, ela vai deixar a bolsa de valores um dividendo aí de 6% para esse ano. E depois a Minerva, uma empresa que pouquíssima gente acompanha por causa do setor, né? Só que ela tem pago um bom provento e o mercado espera aí que ela pague até 16% de dividendos nesse ano. Tá? Então a gente vai fazer um estudo aí da Petrobras e da PetroRecôncavo e no caso dela aqui a gente vai aprofundar um pouco mais os estudos, tá? E eles trazem aqui uma pequena comparação entre a comparação de petróleo da Petrobras e da PetroRecôncavo. E sendo bem sincero, nem deveria fazer essa comparação, tá? Porque a Recôncavo, ela tem uma produção muito menor que a Petrobras. A Petrobras hoje, ela tá bem acima aí da casa de 2 milhões, enquanto a PetroRecôncavo, ela produz aí 26 mil barris por dia. Depois a Brava aqui acima de 100 mil e a Prio também ela deve beirar 200 mil ainda esse ano. Então, sobre a PetroRecôncavo, do lado positivo da empresa, o investidor tem a dívida, então ela tem um fluxo de pagamento muito tranquilo, tá? Que durante os próximos 2 anos aí, ela não vai fazer desembolsos. Do lado negativo aí é a questão da política de dividendos. Enquanto a Petrobras aí, ela tem uma política muito bem estabelecida dentro do FCL, que é o fluxo de caixa livre, a PetroRecôncavo, ela não tem, né? Ela não possui nenhuma diretriz, nenhuma política do próprio RI da empresa, né? Que vai demonstrar como e quando ela paga esse provento para quem é sócio. Né? O que ela fez aqui foi antecipar agora para 2025, foi distribuir um grande pagamento de dividendo, quase 10% aqui na mão do investidor. E todo esse pagamento ele vai ser dividido em parcelas. Então, dentro do setor de petróleo, e que também não comparando só com a PetroRecôncavo, tá? A primeira opção de estudo para o investidor sempre vai ser a Petrobras. Ela é a maior, ela é a melhor, é a mais eficiente, então todo o restante ela gera algum tipo de dúvida, né? E a Petrobras ela já é muito estabelecida. No dia de ontem, por exemplo, sexta-feira, a empresa saltava mais de 2%, muito próximo aí na casa de R$ 35. O barril do petróleo, ele subia 2%, e ela e Vale foram duas das principais responsáveis por toda essa alta recente, né? Só no mês de janeiro, a Petrobras, ela já subiu aí mais de 16% na cotação, tá? Então nós vamos pegar e aprofundar um pouco mais em cima da PetroRecôncavo, que tem sido uma empresa muito recomendada pela questão do dividendo, né? Isso daí geralmente chama atenção principalmente para o investidor pessoa física, né? E ela se encontra hoje na menor cotação dos últimos anos. Então, vamos olhar agora aqui para a última apresentação da empresa. A PetroRecôncavo, ela nasceu nos anos 2000, então ela tem hoje 25 anos de existência, é uma empresa privada que tem atuação muito diferente da Petrobras, Prio e do que a própria Brava, tá? Ela extrai e produz petróleo em terra, então ela não tem nenhuma operação que seja offshore, né? Aquela Petrobras, né, é especialista e a melhor do mundo em fazer, que é extrair o petróleo no mar, né, e principalmente em águas profundas. E um outro diferencial também é que ela não explora, mas ela se aproveita e compra áreas de produção, né, como o caso da Petrobras, que estão se encerrando, né, que estão no fim do ciclo. Daí ela vai lá e faz um bom trabalho, né, revitaliza e domina toda aquela área, faz desbloqueio, faz injeção de água para repressurizar aquilo ali. Daí ela consegue incrementar a produção e extrair mais petróleo de um campo que não era tão produtivo. Então a produção da PetroRecôncavo ela saiu de 21 mil barris por dia lá em 2022 e atingiu agora em 2025 a maior produção diária. Foi uma média aí de 27 mil até o terceiro trimestre, só que os últimos meses eles foram de queda, principalmente por conta da Operação Thier, que é um dos principais postos da companhia. E a produção ela cai desde o primeiro trimestre desse ano. E essa é uma dificuldade que a gente já vai se aprofundar. E do lado positivo tem a questão financeira, né? A receita e a geração de caixa elas estão praticamente estáveis, tá? O custo de produção ele tem piorado um pouco, só que ainda assim ela tem uma boa margem, tá? E o lado positivo é que apesar de toda essa dificuldade, a alavancagem dela segue controlada. Só que não só a alavancagem também, que é a medida entre a dívida líquida versus o EBITDA, que daí se é essa relação de uma vez, mas também o cronograma de pagamento dessa dívida. Ele vai ajudar no fluxo de caixa da empresa, tá bom? Então a gente acabou de entrar aqui em 2026, ela vai passar esse ano e até 2027 sem ter que pagar nenhuma obrigação e isso tudo traz alívio, porque com toda essa dificuldade operacional, ter um caixa ao seu lado que não está alavancado, para poder passar por todo esse ciclo de baixa, isso vai ser sempre um ponto positivo. E ainda assim, a cotação da PetroRecôncavo
desde que ela veio ao mercado, que foi lá em 2021, ela já caiu 33%. Só que olhando da última máxima histórica, a queda ela é muito maior. Quem comprou nesse patamar aqui já tem uma desvalorização de quase 70% do patrimônio. Então é um ciclo muito forte de desvalorização. Ela está em queda praticamente aí desde 2023, né? Já são quase 3 anos de quedas consecutivas na cotação. E aí tem aquele lado aí que geralmente ajuda a aliviar um pouco toda essa perda de patrimônio e que também costuma chamar a atenção do investidor, né? A PetroRecôncavo, desde que ela veio ao mercado, ela mostrou uma ótima intenção assim de remunerar o sócio, né? Ela teve um payout alto e um provimento médio aí no acumulado dos últimos 5 anos, ele é praticamente aí 13%, né? No melhor dos cenários foi 2024, quase 17%. Isso porque esse provento atual, ele é baseado naquele pagamento extraordinário. Então, tirando aquilo da conta, o dividendo ele fica abaixo de 18%. Então, o ponto principal da PetroRecôncavo hoje não é olhar para o pagamento de dividendos, tá? Que na verdade nunca foi o ponto principal de nenhuma empresa. A questão é que ela não consegue entregar aquilo que a própria empresa prometeu, né? Esse gráfico aqui ele é bem interessante, que é uma avaliação da Genial, que mostra que a expectativa inicial do começo dessa cobertura é de que a PetroRecôncavo ela poderia atingir aí 37 mil barris por dia. E o que ela entregou, na verdade, né, foi uma produção de 26 mil barris médios, né, acumulado de 2025. Então ela está muito distante, ela está mais ou menos aí 3 anos atrasada daquela expectativa inicial. Daí, no dia de hoje, no período da tarde, o Goldman Sachs, ele veio, revisou todo o setor, ele levou a Prio para recomendação de compra e ele rebaixou a PetroRecôncavo agora para venda, né? Então, do lado da Prio, isso faz sentido, olhando para a questão da produção, que deve dobrar, e ela tem a possibilidade também, por conta de excesso de capital e de resultados muito positivos nos últimos anos, de virar uma boa pagadora de dividendos, tá? E o primeiro a trazer isso, na verdade, foi o BTG, que espera um provento para 2027 próximo aí a 20%. E o Goldman Sachs, ele vê também agora, ele espera agora um forte fluxo de caixa e um potencial aqui incluindo dividendos e recompra de até 24% para o investidor em 2027. Já a PetroRecôncavo, eles rebaixaram ela de neutro, que é equivalente aí à manutenção, né, agora diretamente para venda. Um preço-alvo aí de R$ 9,50, então com base na cotação atual, a ação da empresa precisaria cair, isso porque o fluxo de caixa livre ele vai seguir pressionado, né? E aqui eu trouxe o histórico do FCL da Recôncavo, ele cai aí desde 2024. E talvez o mais interessante aqui é que dá para perceber que ele só foi ficar positivo ao longo de 2023, sendo que o barril de petróleo em 2021 ele já tinha atingido aí a casa de $85 o barril. Então olha só o tempo aqui que ela levou, praticamente 2 anos, para poder conseguir trazer isso para dentro e gerar algum tipo de eficiência. É uma empresa que responde de maneira muito lenta a toda essa oscilação do mercado, tá? E para a gente finalizar aqui rapidinho, no mês de dezembro, houve uma venda aí da própria diretoria da empresa, quase R$ 200 mil foram vendidos pela própria diretoria, então fica aí de reflexão para quem pretende investir nela, para pelo menos fazer da maneira correta, tá? A PetroRecôncavo, ela vai trazer uma boa relação de risco-retorno para quem enxerga ela como uma tomada de risco. A PetroRecôncavo, ela precisa ser classificada como uma aposta na carteira do investidor, mas nunca comparar ela com a Prio, principalmente com a Petrobras, é porque ela não cabe no mesmo ambiente de corporação. Se apertar o gerenciamento de risco, aportar o capital, não vai fazer diferença, porque olhando aí para a diversificação, faz todo sentido para o investidor que já acompanha a empresa. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. A gente viu os dados da bolsa e olhou também para todo o setor de petróleo. Deixa no comentário aí se vocês gostaram ou não, se são sócios da PetroRecôncavo ou se ainda estão estudando a empresa, né? E para você que ainda não faz parte da nossa comunidade, considere fazer parte dela, se inscreva no canal para você estudar, se dedicar um pouco mais ao longo aí de 2026, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.